Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, daremos continuidade ao estudo de fundamentos de administração. Esse vídeo é sobre a quinta semana do ensino remoto emergencial da disciplina Fundamentos de Administração. Nas semanas 1, 2 e 3, nós abordamos a unidade 1, 2 e 3 desse livro, Introdução à Gestão de Organizações, com o intuito de mostrar aos estudantes o estado da arte dos estudos organizacionais. E por que a importância aí dos estudos organizacionais? Você que está assistindo esse vídeo provavelmente faz uma disciplina da área de gestão. Você provavelmente tem uma similaridade aí com alguma das funções organizacionais, seja finanças, marketing, gestão de pessoas, logística, gestão de processos e outras. E quem trabalha com essas funções organizacionais precisa entender um contexto maior que é da gestão de organizações. Organizações, como visto aqui nesse livro, existem diversos conceitos de organizações, diversas formas de perceber as organizações. As organizações elas podem ser entendidas como um conjunto de pessoas que têm determinada finalidade, tá? As organizações elas podem ser formais, informais, as organizações elas podem ser sociais, né? As organizações elas estão dentro de um ambiente organizacional, né? E as organizações também têm uma estrutura, tá? Então, as 3 unidades deste livro abordou a questão das organizações, da administração, né? A administração, ela, de acordo com Peter Drucker, é a busca por um fim, né? Então, vamos supor, uma empresa, ela tem um fim ali de ter lucro, ela tem um fim ali de gerar empregos, ela tem o fim de entregar determinado produto ou serviço para aquela sociedade, né? E essas organizações, elas podem ser formais, informais, burocráticas, sociais. Nós vimos essas terminologias aqui nesse capítulo. Nós vimos que como que diversos autores observam a influência do ambiente dentro das organizações, tá? Nós estamos num contexto aí, por exemplo, de pandemia do coronavírus, né? Esse é um dos motivos pelo qual estamos fazendo uma atividade remota. Nós temos aí o grande exemplo como o ambiente externo da pandemia fez com que muitas organizações tivessem que se adaptar ao formato remoto. A nossa organização IFMG, Campus Sabará, ela tradicionalmente sempre teve aulas presenciais, né? Por causa da pandemia, um ambiente externo influenciou que, nesse instante, nós tivéssemos que nos organizar aí no encontro remoto. Isso é um exemplo da influência do ambiente externo, do ambiente organizacional em uma organização que é o IFMG, e nós podemos imaginar muitas outras organizações que nós temos por aí que foram influenciadas, o mundo inteiro foi influenciado, né? Tem outros tipos de influência também. Muitas pessoas que antes não trabalhavam remotamente, muitas profissões que não eram exercidas remotamente, a partir de agora elas vão ser exercidas remotamente, né? Tem algumas profissões que, mesmo depois que a pandemia acabar, vai ter essa possibilidade de executar atividades remotas. Por quê? Uma contingência, aí resgatei aí, por exemplo, uma teoria da teoria das organizações, que é a teoria da contingência, que aconteceu, algo inesperado, causou uma ruptura no status quo do que existia. Existia um paradigma que diversas atividades precisavam ser exercidas de forma presencial, mas a pandemia obrigou aquelas profissões, aquelas pessoas a trabalharem de forma remota. E aí, quando as pessoas começaram a trabalhar de forma remota, aquele status quo que existia foi modificado
e viu-se que aquelas profissões poderiam ser exercidas remotamente sim. Daria para ser produtivo trabalhando de forma remota. Então aqui eu só dei um exemplo de ambiente organizacional. Nossa, tem milhões de exemplos aí que vocês podem pensar. Vou dar um outro exemplo de influência de ambiente organizacional, né? Provavelmente, se a nossa instituição, o IFMG Campos Sabará, estivesse, por exemplo, numa zona sem internet, numa zona rural, assim, vamos assim dizer, sem acesso a nada, talvez nem atividade remota nós teríamos, tá? Então, essas 3 unidades vêm abordar as visões do que é organização, as visões do que é ambiente organizacional e as visões sobre estrutura organizacional. Então, aí, nós conseguimos ver nessas 3 unidades diversas teorias, tá? E esse autor, foi por isso que eu escolhi esse livro, porque esse autor ele mostra bem que não existe uma teoria única, né, certa. São teorias que algumas vezes elas até conflitam entre si, outras se complementam, né? E outras não tem nada a ver uma com a outra. Mas nós temos exemplo aí quando começou os estudos aí da administração, nós temos a teoria da administração científica, quando a preocupação era estudo de tempos e movimentos. Nós temos aí a teoria administrativa, quando houve aí um foco na perspectiva gerencial, né, na definição de funções, na distinção entre gestão e operação, na definição de órgãos, estrutura hierárquica, né? Isso aí veio lá. Então, hoje a gente trabalha na empresa, a gente vê gerente, supervisor, a pessoa que é mais operacional, a gente acha normal. Mas isso nem sempre foi assim, né? Hoje é muito fácil, você vai submeter um currículo para trabalhar numa empresa, já está definida ali qual que é a sua função. Nos primórdios aí das empresas, não necessariamente era dessa forma, tinha essa divisão. Tinha o gerente de gestão de pessoas, o gerente de finanças, o gerente lá da área de contabilidade. Não, isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo com esses estudos na parte de organizações formais, né? Porque nós vimos que a teoria das organizações ela ultrapassa as organizações formais, as organizações burocráticas. E nesse estudo de organizações formais e burocráticas, nós temos aí as teorias da administração, que vêm ser prescritivas, né? Tentar mostrar qual que é a melhor maneira de uma empresa administrar melhor os seus recursos, buscando eficiência, eficácia, efetividade, tá? Esse livro, então, ele tem essa importância para mostrar. Então, primeiro nós temos a teoria das organizações, que ela é ampla, ela é um estudo que ela vai no ramo da sociologia, tá? No ramo da filosofia, psicologia, porque nós temos organizações que não são empresas. Nós temos organizações informais, por exemplo. Às vezes você participa aí de uma igreja, você participa aí de um clube, de alguma coisa que não é algo formal, é informal. Você participa aí de um clube de xadrez aí, você gosta de jogar xadrez. É uma organização, é um conjunto ali de pessoas que estão reunidas para um determinado propósito. Essas pessoas têm hábitos, essas pessoas têm cultura e assim por diante se organizam. Então, nesse guarda-chuva maior de organizações, nós temos organizações formais e burocráticas, e dentro desse guarda-chuva de organizações formais e burocráticas, nós temos empresas, tá bom? Isso é importante ficar claro. Aí, dentro das empresas, nós temos o ambiente, né, dessas empresas, né? E nós temos a estrutura dessas empresas, né? Aí nós temos a teoria aí dos sistemas, que vem falar por que as empresas elas são influenciadas pelo ambiente externo. Tem a teoria da contingência que eu já citei. Aí nós temos a questão da teoria estruturalista, que vem tentar mostrar por que as empresas buscam determinados tipos de organograma, né? Por que os hospitais eles têm determinada estrutura hierárquica, uma empresa montadora de veículos tem outra estrutura hierárquica. Isso é a teoria estruturalista. Aí nós temos a teoria institucional,
que ela vem mostrar, por exemplo, vem observar por que as organizações elas são semelhantes, né? Tem o mimetismo, né, que fala que quando uma organização nasce, uma empresa nasce, logo ela vai tentar copiar outra que já existe, né? Mas a gente sabe que tem organizações que elas fazem uma ruptura, né? Vamos pensar aí como um Facebook, por exemplo, um Google foi uma empresa que ela rompeu, né, de determinadas estruturas que já existiam, mas hoje em dia, quando aparece uma empresa de tecnologia que ela faz algo, ela pega como referência para se copiar o Google ou se copiar o Facebook, né? Aí eu vou dar um exemplo de outra ruptura que deve acontecer em breve, são as criptomoedas. Né? Hoje está começando a aparecer empresas de criptomoeda que devem ter uma estrutura totalmente diferente das empresas que a gente conhece por aí do mercado financeiro, tá? Então, basicamente isso, era para dar uma introdução geral. São teorias que, claro, isso é uma abordagem inicial das teorias, né? Ninguém vai sair com a leitura só desses capítulos sabendo todas as teorias, mas é importante você saber que existem, então, essas teorias. A teoria da administração científica, a teoria a teoria da administração gerencial, das relações humanas, a teoria sistemas, a teoria da contingência, a teoria institucional, a teoria crítica, que vem tentar fazer uma disruptura também dessas outras teorias prescritivas da administração, né? Nós temos muitas teorias prescritivas, né? Se você vai ir no YouTube hoje procurar assim, como ser um líder, vai aparecer alguém lá te falando assim, para você ser líder, você tem que seguir 5 passos. A teoria crítica, ela vem romper com isso, né? Dizer que isso são normas que existem aí, mas não necessariamente para você ser um bom líder você tem que seguir aquele roteiro ali que o coach do YouTube te passou, tá? Então, continuando aí, pessoal, eu deixei esse slide aqui lá na semana 5 do Google Classroom para que vocês pudessem ler nessa semana o slide de 1 até o 37, tá bom? Então nós já falamos, né? O mundo em que vivemos é uma sociedade composta por organizações. Dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa na sua vida sem uma organização hoje. Provavelmente você está assistindo esse vídeo, você chegou do seu trabalho, ou está indo para o seu trabalho, ou está no intervalo aí do seu trabalho, mas aí você foi almoçar numa outra empresa, e aí você deve estar com o celular na mão, vendo publicidade, porque você assistiu um vídeo no Facebook. Você está todo envolvido, você está usando uma roupa que foi produzida por uma organização e assim por diante. E aí, o que as organizações dizem sobre você? Né? Quando você olha essas empresas aqui, provavelmente você deve consumir alguma coisa delas. E a organização, ela diz sobre você. Se você está associado com determinada organização, consome alguma coisa dela, trabalha nela, provavelmente você está vinculado a essa organização, tá? Se você, aqui por exemplo, não tem, né? Aqui uma empresa. Mas se eu colocasse aqui uma empresa de tabaco, né, de cigarro, e você nem conhecesse essa empresa, estou falando de empresa, tá? Não estou querendo dizer que empresas, que organização seja empresa não, tá? Mas uma empresa é uma organização. Se eu tivesse uma empresa de cigarro aqui e eu dissesse, olha, você conhece essa empresa? E você fala assim, não, eu não conheço. Provavelmente eu tiraria a conclusão que você não fuma, tá? Pelo fato de você não conhecer essa empresa, tá? E aí, aqui nós temos exemplos aqui de pessoas que elas romperam com alguns conceitos daquelas empresas formais que a gente estudou ou estudava antigamente, né? Que quando você vê hoje um youtuber, por exemplo, quem estudou administração 20 anos atrás nem imaginava que uma pessoa sozinha poderia ser um carro-chefe, um símbolo de uma empresa que gera conteúdo na internet e que traz seguidores, que traz publicidade. É uma coisa totalmente nova, né? Aí você vê um jogador de futebol aqui,
no caso que nós temos aqui, esse exemplo de jogador de futebol, que ele ganha, às vezes, mais dinheiro fora das partidas de futebol dele, porque ele vende uma camisa, ele vende uma marca, porque ele gera seguidor em redes sociais e assim por diante, né? Quando eu era pequeno, jogava futebol, eu gostava daquele jogador que você sabia que estava ali, era destaque da seleção brasileira, que ganhava a Copa do Mundo, né? Hoje, se a gente pegar aquele jogador de 94 lá, que ganhou Copa do Mundo, não ganha, às vezes, 1/10 do que esse jogador de futebol que ganha, né? Tem cantora, tem apresentador de TV, né? Isso aqui eu só quis mostrar que, olha só, aqui tem uma produtora de um filme que reinventou a forma como os quadrinhos são lidos no mundo. Porque, por que eu estou dando esses exemplos aqui? Porque antigamente, quando eu estudava administração, a primeira coisa que o professor passava era o filme Tempos Modernos do Chaplin, mostrando como que aquilo ali fosse o modelo de empresa, de organização, e não é mais. Por isso que eu nem mostro o filme Tempos Modernos, mas eu indico aí para vocês assistirem esse filme quando puder. As organizações, elas precisam de recursos, né? Que tem os recursos que são pessoas e tem recursos não humanos também. Aqui é exemplo de um recurso não humano, você provavelmente está usando um recurso não humano aí. Eu estou usando aqui, estou usando meu fone, estou com conexão de internet aqui, estou com 2 telas aqui na frente, mouse, tá? Para falar com vocês, estou usando um recurso não humano. As organizações, elas podem se diferenciar em tamanho, estrutura e objetivo, tá? Tamanho, nós temos aí gigantescas empresas. Aqui tem o exemplo da Bayer, que é uma empresa multinacional, e nós temos um MEI aí do lado da sua casa que talvez você deve consumir algum serviço dele e ele presta serviço só para sua região. Se você for em outra cidade, ninguém conhece ele. A Bayer, se for em qualquer lugar no mundo, é bem provável que ela vai ser conhecida. A estrutura, né, organizacional muda também. Tem empresas que são mais hierarquizadas, tem outras que são menos, né? Isso depende também do tamanho da empresa e o objetivo da empresa, né? Tem empresa que o objetivo dela é vender determinado tipo de produto. O objetivo dela é vender produtos, vestuário, a outra é alimentação, a outra é prestação de serviço. Tem umas que não têm finalidade lucrativa, tem organizações que o objetivo dessas organizações é uma organização política. A teoria das organizações, então, é um campo do conhecimento humano que se ocupa dos estudos das organizações em geral. Então, vai além da administração, vai lá para a sociologia, vai para a filosofia, né? A administração, ela é o foco principal dessa disciplina aqui, ela é um pouco mais prescritiva, tenta passar para o gestor conceitos de como é a melhor forma de administrar. O administrador sempre tenta buscar isso. Qual é a melhor forma de eu administrar aqueles recursos, seja pessoas ou não pessoas, para que eu atinja determinada finalidade, determinado objetivo. A administração, ela foca num fluxo, um fluxo que é planejamento, organização, direção e controle. Planejamento é a previsão, é você definir antes com antecedência o que você quer fazer, quais recursos que eu vou precisar, quais pessoas que eu vou precisar, quanto que vai custar aquilo, onde que vai ser empregados os meus recursos, né? A organização é a estruturação daquilo que eu planejei, né? Eu planejei, eu vi a quantidade de recursos, agora eu tenho que organizar aqueles recursos que eu tinha planejado, né? Eu tenho que organizar aqui as pessoas, orientá-las. A direção é conduzir, né, essas pessoas. A direção hoje também é muito usada como termo de liderança, né? Liderança é um conceito mais contemporâneo do que direção, né? Direção dá uma ideia meio que mandar e tem status, né? Hoje
é mais comum utilizar o termo liderar do que dirigir ou comandar. E o controle. O controle é você planejou, organizou, executou. E aí, o que foi realizado foi diferente do que foi planejado? Por quê? Porque sim, por que não? Esse é o controle, tá? E na gestão é assim, se você não planeja, não organiza, não lidera e não executa, você não tem o que controlar, como controlar, tá? Então, a teoria da administração, ela é um campo do conhecimento humano que estuda administração em geral e aplica em organizações lucrativas e não lucrativas. Algumas especializações aqui da administração, nós temos produção, finanças, gestão de pessoas, mercadologia, e essa disciplina aqui no caso é para logística. Logística também é uma especialização da administração, né? Hoje tem pessoas que se especializam em finanças. No caso, eu me vejo hoje como profissional mais especializado em finanças, né? Hoje no IFMG, por exemplo, as disciplinas de finanças são alocadas para mim. Mas nós temos aí no IFMG outras pessoas que são mais especializadas em gestão de pessoas, né? Por isso que você vai ter diferentes professores na sua disciplina, tá? O administrador, né, que planeja, ele organiza, ele lidera e ele controla, ele também define estratégias, efetua diagnósticos, dimensiona os recursos, planeja a aplicação desses recursos, resolve problema, gera inovação e competitividade. Eu, na minha experiência de trabalho, de coordenação de equipes, de liderança nas empresas que eu sempre passei, né, eu vejo que o papel principal do gestor, de um bom gestor, é resolver problemas, né? Não estou menosprezando as outras não, tá bom? Mas a resolução de problemas, ela toma um tempo maior do gestor. As características importantes de um administrador é o modo de agir, atitudes, conhecimentos, habilidades, personalidade, filosofia de trabalho. O sucesso do administrador depende mais do seu desempenho e da maneira como lida com pessoas e situações. O que quer dizer essa reflexão, né? Muitas vezes você faz cursos, acha que você vai ser um bom administrador se você souber como é que eu faço aqueles 5 passos, como é que eu uso aquela metodologia, um roadmap, um PDCA, um 5W2H. Nossa, eu sei um monte de ferramentas, mas você não sabe lidar com pessoas, você vai ter problema como administrador. Eu trabalho com diversas pessoas que elas são boas naquela técnica, mas elas têm muita dificuldade de lidar com pessoas e ela gasta muita energia do dia dela resolvendo conflitos com pessoas, né? O bom administrador é aquele que consegue resolver conflitos e evitar os conflitos para que o tempo dele seja aproveitado para resolver os problemas daquela organização e aproveitar os recursos disponíveis à volta dele da melhor forma possível. O administrador, né, ele tem a necessidade de habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais, tá? A habilidade técnica, vamos imaginar que é você, o eletricista. O eletricista, veio na minha cabeça aqui agora, ele tem aquela habilidade técnica de saber qual fio que ele passa, né, quais conexões que ele tem que fazer, uma habilidade técnica. A habilidade humana é como que ele vai lidar com as pessoas ali que ele trabalha, né? A habilidade conceitual é a capacidade estratégica dele, né, de olhar além do humano e do técnico e conseguir, por exemplo, perceber ali as tecnologias da parte elétrica que estão chegando no mercado para ele evoluir. Porque às vezes você pode ter aquele profissional que ele é técnico bom, mas ele está com aquela tecnologia ultrapassada de 20 anos atrás. Naquela tecnologia de 20 anos atrás ele é excelente,
Ele é excelente, mas ele não teve a habilidade conceitual necessária para saber que ele tinha que evoluir e que a tecnologia dele está defasada. Então aqui tem alguns conhecimentos aqui de habilidade técnica, habilidade humana e habilidade conceitual. Tá? As habilidades do administrador, geralmente ela está relacionada com níveis de organização. Vamos pensar nesse triângulo aqui, que a maioria das organizações ela tem um nível mais operacional, que é aquele que executa a finalidade da empresa. Tem um nível mais intermediário, né? E tem um nível mais estratégico, né? Que é isso pensando numa grande empresa, né? Numa pequena empresa, geralmente, alguns níveis aqui se misturam, né? Um MEI, por exemplo, ele faz a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional ao mesmo tempo, tá? Mas passando por uma empresa maior, esses níveis eles vão separando. E a habilidade também do administrador, ela vai separando. Geralmente, vamos dizer, um CEO da Google, ele tem que pensar na Google no mundo inteiro. Às vezes o CEO da Google, se você chegar para ele lá e falar assim, desenvolve um código-fonte aqui para mim, desse software, às vezes ele não vai conseguir fazer. Só que ele tem uma visão do mundo inteiro se aquele código-fonte que está sendo desenvolvido pela equipe dele vai ser útil para os novos programas que eles estão desenvolvendo, para as novas plataformas, né? Um diretor de uma empresa, de uma montadora de carro, às vezes se você pedir aquele diretor assim, fala assim, ó, monta a porta do carro ali para mim. Aquele diretor talvez não vai saber montar aquela porta do carro. O pessoal do operacional, do nível aqui da base operacional, eles vão saber. Só que o pessoal estratégico, o CEO lá dessa multinacional montadora de veículo, ele tem uma noção se aquela porta que está sendo montada, ela é um critério competitivo para aquela empresa concorrer com as outras montadoras que tem no mercado, tá? E da mesma forma, a pessoa que está montando a porta, ela está montou a porta ali, mas talvez ela não sabe se aquele carro que ele está montando vai ficar por muito tempo no mercado ou não. Continuando aqui, o que é importante aqui? Tem aqui os papéis do administrador, então, que são importantes segundo Mintzberg. Tá? O administrador ele tem papéis de relacionamento interpessoal, informacional e decisorial. Né? O administrador, por exemplo, ele trabalha com a questão da liderança, informacional, ele pode ser um porta-voz, ele tem que saber se comunicar, ele resolve conflitos, né, como eu disse, ele faz negociação e assim por diante. O administrador, então, ele vai planejar, organizar, dirigir e controlar, como já disse anteriormente. Ele, dentro da organização, ele se preocupa, esse administrador, ele vai se preocupar com a execução das tarefas, com as pessoas, com a tecnologia, com o ambiente tanto interno quanto externo e com a estrutura dessa empresa, tá? E aqui as principais teorias da administração que vocês leram nas unidades 1, 2 e 3 do livro, né, que eu passei para vocês, tá bom? Isso aqui é só mais um resumão, né? E quais são os principais enfoques. É sempre bom quando vocês puderem, né? Às vezes você tem interesse mais numa teoria do que outra, né? Essa disciplina, o objetivo dessa disciplina não é destrinchar todas essas teorias, tá? Provavelmente, se vocês fizeram uma pós-graduação, vocês vão destrinchar mais nessas teorias. Ou a pessoa, por exemplo, que for lá para a área de gestão de pessoas, vai destrinchar mais essa teoria de pessoas, né? Por exemplo. Tá? E o administrador, como eu já disse também em falas anteriores, ele sempre busca eficiência, que é a melhor forma de usar os meios, a eficácia, que é a melhor forma de atingir os resultados finais, e a efetividade, que é tentar utilizar os meios da melhor forma possível para atingir aquele fim ao qual aquela empresa pretende atingir. A eficiência, então, ela foca no custo, a eficácia no resultado e a efetividade no impacto.
tá? Eu então vou sugerir que vocês estudem esses slides do capítulo, desculpa, capítulo não, das páginas 1 a 37 desses slides. E a atividade dessa semana, da semana 5, vai ser o seguinte: vocês vão ter que fazer duas observações, tá? Duas observações. A primeira observação é: você vai escolher no seu trabalho, pode ser no seu trabalho ou fora do seu trabalho, algum administrador. Pode ser administrador da área de logística, pode ser da área de finanças, e você vai descrever, do seu ponto de vista, quais atividades que aquele administrador executa. É bom que seja um administrador que você conheça, tá? Quando eu falo de administrador, pessoal, não precisa ser a pessoa formada em administração, não. Pode ser a pessoa que ela está executando um cargo de gestão, de administração, pode ser um gerente, pode ser um supervisor, pode ser um diretor, pode ser o chefe da empresa, quem que você quiser. Você vai descrever todas as atividades que aquele administrador executa. Pode ser atividades tanto formais, por exemplo, esse administrador, ele é o responsável por fazer o pagamento dos funcionários. E pode ser atividades também que elas não são formais. Por exemplo, aquele administrador, ele resolve conflitos, ele negocia. O que você é descrever, né, esse administrador em alguma empresa. Pode ser na empresa que você trabalha ou já trabalhou, né? Você provavelmente deve ter um gestor, um administrador que você tenha como referência. Você vai descrever o que ele faz. O segundo ponto, você vai tentar resumir como que é a estrutura de gestão, a estrutura hierárquica de uma determinada empresa que você conhece. Você vai falar assim, a empresa X, ela é dividida da seguinte forma. Ela tem um chefe, que é o fulano, e tem ali o gerente, que é o Beltrano, que faz isso, e tem o outro, que é Ciclano, que faz isso. Se você trabalhar numa empresa muito grande, escolha um setor, descreva um setor ali, tá? Então, duas tarefas, 2 pontos para a atividade dessa semana 5, tá? Descrever o que faz, as atividades que são executadas pelo administrador e descrever a estrutura de uma empresa, de uma organização que você conheça, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo ou o próximo vídeo. Até mais.